Paz e alegria a todos. É um prazer estar novamente aqui nesses 15 minutos de harmonia. Hoje nós trouxemos uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Emmanuel Chico Xavier. A lição é intitulada Prometer. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhes a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte existem discípulos descuidados, que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas, se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deve saber que fostes criado para gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas, quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita os alviltres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Bem, uma lição muito oportuna para os tempos atuais, onde na sociedade, no mundo como um todo, não só aqui no Brasil, mas a gente tem inúmeras pessoas que estão em posições de lideranças, prometendo rios e fundos, sem na verdade terem condições éticas e morais para aquilo. E mesmo assim, estes hoje contam com multidões de seguidores. O Emmanuel na lição começa citando uma carta de Pedro, onde ele diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Olha o risco que corremos, porque muitas vezes, acreditando de boa fé e de boa vontade mesmo, em alguns líderes religiosos, líderes governamentais, até mesmo líderes dentro da nossa própria casa, nos prometem uma liberdade de que eles próprios não detêm. O Emmanuel fala que é indispensável desconfiar de todo aquele que nos oferece facilidades, porque diferente disso, o Cristo viveu e exemplificou com a própria vida um testemunho de fé que exige sacrifício, que exige renúncia, que exige transformação íntima. Não foi fácil nem para o Cristo. Imagina se para nós outros seria fácil. Tudo aquilo que aos olhos do mundo pode parecer vantajoso, pode parecer um caminho que seja mais rápido, pode ter certeza que a única coisa que vai fazer
é nos desviar dos propósitos de Deus para nossas vidas. Deus, assim como Jesus, que veio à Terra e exemplificou para a gente o caminho, Deus nos mostra, através do exemplo do Cristo, através do exemplo de vários outros servos que realmente foram fiéis à palavra de Deus, como Paulo de Tarso, como foi Pedro, que viveu todas as dificuldades, mas sustentou a casa do caminho enquanto esteve vivo. Ele vem nos dizer que para cada um de nós, ele criou um propósito. Não estamos aqui à toa. Ele tem uma promessa verdadeira para cada um de nós. E que nós não devemos nos iludir com as promessas dos homens, que assim como nós também estão na jornada evolutiva. Não justifica seguirmos aqueles que todavia também não estão em Deus. Se nós queremos ir para Deus, devemos trilhar o nosso próprio caminho, seguindo os sinais que vêm do alto, os sinais que nós reconhecemos e que nós sentimos internamente dentro do nosso coração. Não adianta colocarmos todas as nossas energias, todas as nossas expectativas e seguir acreditando na palavra de outras pessoas, principalmente quando estas palavras são contrárias às atitudes dessas pessoas. O Emmanuel fala: em toda parte existem discípulos descuidados, que aceitam logo as premissas de aventureiros de boa sorte. É muito comum. E nós vemos hoje em dia, e todos nós estamos suscetíveis a isso, a cometer o engano de se deixar levar pela fala daqueles que nós acreditamos estarem um pouco mais adiantados no caminho espiritual do que nós outros. Muitas vezes nós acreditamos, em várias passagens do Evangelho a gente escuta esse termo, na fala dos falsos profetas. E seguimos, mesmo já tendo sido advertido, já tendo sido alertado inúmeras vezes. Caímos novamente nas velhas tentações. As tentações das facilidades, as tentações da preguiça de realmente transformarmos a nossa vida, transformarmos as nossas atitudes e de nos colocarmos verdadeiramente como servos de Deus. E servo de Deus não busca facilidade. Servo de Deus busca viver a vida com humildade, com discernimento, renunciando aos seus desejos em benefício dos outros. Foi isso que o Cristo nos ensinou. O Emmanuel fala que existem muitos que surgirão julgando serem os salvadores da pátria. Eles vão propor revoluções, projetos maravilhosos, e muitos os seguirão. Contudo, assim como este, que se diz o profeta, aqueles que vão segui-lo estão equivocados, porque não é de maravilhas terrenas que o Cristo veio nos falar, mas sim de cultivarmos a nossa melhoria e a nossa transformação íntima, a fim de que alcancemos a graça de, no reino do céu, realmente podermos estar em comunhão com Deus. O Emmanuel nos fala: deve saber que fostes criado para gloriosa ascensão, mas que é mais fácil descer do que subir. Deus criou todos nós com um propósito. Ele tem uma promessa e Ele fez uma promessa para a vida de cada um de nós. Essa promessa é de que, como disse o Cristo, vós podeis fazer o que faço e muito mais. Um dia, assim como Jesus, nós também estaremos juntos do Pai. Mas para isso é necessário subirmos os degraus. É necessário darmos passos na nossa escala evolutiva, avançando sempre um pouco mais. Precisamos nos transformar
ética e moralmente. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que verdadeiramente viveram em benefício dos outros, renunciaram à própria vida e aos próprios desejos para colaborar com a transformação de outras pessoas. Eu vou citar, por exemplo, o caso da Madre Teresa de Calcutá, que trabalhou incansavelmente em benefício de outras pessoas. Ela morreu pobre, viveu pobre e nunca angariou para si própria nada. O trabalho dela foi sempre em benefício dos que mais necessitavam. Ela viveu com Deus, ela viveu para Deus. O tempo todo ela viveu servindo e renunciando. Nós temos, além do relato do filme dela, a gente tem várias outras histórias em que demonstram o quanto ela se sacrificava em benefício dos outros. E nós outros, ao contrário, muitas vezes achamos que vamos alcançar essa glória eterna, esse paraíso tão desejado, que vamos nos encontrar com Deus, que um anjo vai baixar na nossa frente, vai nos conduzir para o paraíso, sem, no entanto, fazermos pequenas coisas com boa vontade, como os afazeres domésticos. Aproveitando esse período de quarentena, quantas pessoas provavelmente já estão fadigadas dos afazeres domésticos e já começaram a reclamar, já começaram a dispersar as energias que poderiam estar sendo utilizadas para o aperfeiçoamento íntimo em desgastes, em reclamações, em aborrecimentos, em discussões com os familiares. Tudo isso porque não quer lavar 3 copos e uma panela. Tudo isso porque muitas vezes acha que lavar o banheiro da casa que ele próprio usa é algo indigno, é algo que uma outra pessoa deveria fazer, porque sempre teve uma outra pessoa para fazer. São pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente precisa começar a refletir se realmente somos dignos das promessas de Deus. Porque Deus nos prometeu algo grandioso. Mas será que nós estamos verdadeiramente agindo de maneira a nos tornarmos o que Deus espera de nós? Ou ao contrário, estamos esperando que Deus venha nos transformar sem nada fazermos? Bem, o Emmanuel fala: se alguém te falar sobre facilidades, não acredites. E é fato que neste mundo ninguém encontrará só facilidades. Não significa que todas as coisas vão ser difíceis. Não significa que a todo momento vamos viver provas e expiações dolorosas. Abro até um parênteses para comentar que parece que na lei evolutiva, todos nós vamos passar por momentos difíceis, por momentos dolorosos, mas que sofrer diante da situação é opção de cada um. E quando eu falo de sofrimento aqui, eu falo daquele sentimento que fica remoendo, que fica amargurando, onde a pessoa se coloca como vítima da situação. E ninguém é vítima de nada. Se nós confiamos que tudo que acontece em nossas vidas faz parte de um plano de Deus e que esse plano de Deus para as nossas vidas é algo grandioso, precisamos respeitar cada momento, respeitar a nós mesmos, respeitarmos a nossa consciência e não nos colocarmos na situação de vítimas da sociedade, vítimas da família, nada disso. Nós, assim como todas as outras pessoas, temos condições de avançar, de superar os desafios, de superar os obstáculos e de vencermos. É para isso que nós estamos aqui. A escola terrestre é uma oportunidade de aprendermos a transformar
tudo aquilo que em nós não corresponde mais à vontade de Deus. É uma oportunidade de transformarmos tudo aquilo que em nós dificulta a aproximação de Deus e verdadeiramente de vivermos segundo a vontade de Deus. O Emmanuel no final vem dizer que aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Então, diante disso, vamos sempre refletir com calma, com fé e com sabedoria, na certeza de que toda e qualquer dificuldade que surge em nossas vidas é para que possamos aprender algo, que nos valamos dessa oportunidade e que possamos verdadeiramente correspondermos às expectativas que Deus tem para nós, porque as promessas que Ele fez para cada um é muito grande, é muito valiosa e todos nós temos condições espirituais, físicas e materiais de nos tornarmos servos melhores do nosso Pai Criador. Agradecemos a oportunidade. Até uma próxima vez.